Fala galera, eu sou a Jaque Eu sou a Paula. e esse é mais um AmericaCast. É isso aí, nós estamos aqui mais uma vez para continuar contando histórias para edificar a sua vida. E a gente já vai com o nosso convidado, ele que é missionário em tempo integral há quase 20 anos, casado com a Gi, que já esteve com a gente, o pai do Samuel, e é o Du. Famoso Du, Eduardo, muito O bom. Du da Jocum. Se você não conhece ele é o Du da Jocum. É quase um sobrenome, né? O Du da Jocum. Na Jocum a gente perde o sobrenome, é o Duda Jocum. Jocum Maringá, tem que ser Jocum Maringá, porque Jocum tem várias, né? Todo mundo que entra lá vira o nome da Jocum. O sobrenome é Jocum. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Legal demais estar aqui, prazer. Espero que seja para edificar a vida das pessoas mesmo. Amém. Amém. Será? Amém. Será? E a gente vai começar aí com a nossa pergunta, né? Quem assiste já sabe. Quando que Cristo te encontrou? É uma boa pergunta. Eu lembro de coisas interessantes na minha vida, assim, né? Desde muito pequeno, né? Eu cresci numa igreja católica, mas eu lembro de Deus atraindo meu coração de várias formas, assim, né? Então, eu lembro de uma situação onde a minha irmã me apontou para um texto bíblico que eu fiquei extremamente confrontado. As minhas atitudes mudaram a partir daquele texto, né? Mesmo ainda não sendo evangélico. Quantos anos você tinha? Você lembra qual texto que era? Mais ou menos assim? Eu não lembro o texto, Tá. mas eu lembro que, sabe, quando você percebe que alguma coisa tá errada por causa de um texto que você lê e aí você fica confrontado com aquilo. E eu lembro que pessoalmente, assim, a primeira vez que eu fui orar e pedi uma palavra de Deus, isso eu já estava na igreja evangélica, Deus me levou para um texto que virou meu chamado, assim, né? Então, era Jeremias 1:5, antes do ventre te conheci, entre as nações te edifiquei por profeta. Então foi a primeira situação, assim, eu e Deus, que eu orei, coloquei fui buscar um tempo de meditação e Deus falou comigo. Mas no começo eu fiquei só com a primeira parte do versículo, né? Que é mais, né, pessoal. Antes do ventre te conheci, então me achei especial para Deus, amado por Deus e tal. E aí depois de um tempo, aí eu fui entender a segunda parte do versículo, né? Entre as nações te edifiquei por profeta. Isso eu carrego comigo como propósito de vida desde então, né? Então depois eu entendi melhor a ideia do que é ser um profeta, né? Qual é o papel do profeta na palavra. E tem muito a ver com o meu chamado, tem muito a ver com o que eu tenho feito até hoje, né? Então, essa foi uma das vezes que Deus falou pessoalmente comigo, né? E aí você começou a ter realmente esse entendimento de quem era Deus para você, particular. Bem isso, assim. Aconteceram outras situações, né? Eu me converti, eu tinha 16 anos, né? E eu lembro outra situação também que eu tava sozinho, já depois de 4, 5 anos convertido, e tava ouvindo a letra de um rap, e aí a letra do rap dizia: quem sabe pra onde vai, chega onde quer. E eu tive a nítida impressão que Deus estava ali comigo me perguntando pra onde você tá indo, né? E aí começa meu processo de conversão, não, de missões, né? Então naquele dia eu falei pra Deus, eu não sei pra onde eu tô indo. Eu era da igreja, eu era ministro de louvor, eu fazia de tudo na igreja, era uma igreja pequena, então a gente fazia de tudo. Mas a partir dali eu falo que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Até então ele era Salvador. Então naquele dia eu falo, ele me perguntou pra onde você tá indo e a minha resposta foi: não sei, tô meio perdido, mas daqui pra frente você que manda. Se é pra ser pastor eu vou ser, se é pra ser missionário eu vou ser, se for pra fazer uma faculdade eu vou fazer, se for pra casar eu caso, se não eu fico solteiro. Eu fiz aquela entrega radical, assim. E logo depois eu entendi o que era missões, o que era Jocum, e no outro ano eu já estava ingressando em missões e tô aí até então. Você teve alguma influência nessa parte das missões ou foi algo de você e Deus mesmo, assim? Sinceramente, eu nem entendi direito o que era missões quando eu cheguei lá, né? Então foi muito engraçado porque eu transitei de uma igreja para outra, né? Então eu me converti na igreja sede, lá na quadrangular central de Maringá. Passei um ano no América, depois fui pra igreja no Cidade Alta, tava lá há 4 anos quase, minha tia era líder de jovens lá, então trabalhava junto com ela lá. E um dia eu tava visitando a minha avó e passou um pessoal da Jocum e disse que iam estar apresentando lá na igreja do América, que era a minha antiga igreja. Eu falei, vou lá fazer uma visita e tal, e
E depois eu fui jantar, né? Aliás, na casa do Thiago, né? Casado com a Jaque, aqui do podcast. E eles estavam lá, o pessoal da Jocum, e eles me falaram o dia a dia da Jocum, como é que era e tal. E até então você não tinha noção o que era uma Jocum. Não sabia o que era missões, assim. Tinha, né, ouvido falar uma vez ou outra, mas não tinha entendimento. E o entendimento, assim, não sei se era o que você tinha, mas há 20 anos atrás, era só, tipo assim, missões é você sentar com alguém e falar de Jesus, pronto, acabou. E outra, Não há sei. 20 anos atrás, nosso acesso à internet era quase nada, né? Limitadíssimo, Nem né? tinha, Então, nem tinha ainda. a internet de escada e olha lá. Meia-noite. Aham. Então, assim, aí eles falaram do dia a dia da Jocum e era na rua da minha outra igreja, assim, 1 quilômetro da minha outra igreja. E aí eu falei, eu vou lá conhecer. E passei o dia lá, passei a tarde lá, na verdade, né? Então, foi uma história muito legal, porque eu passei a tarde lá, entendi o que era Jocum, Maringá, e eles tinham uma ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado, com o desafio de ir para a África, e eu fiquei apaixonado por aquela ideia, vi o dia a dia deles, eles trabalhando, fazendo pão na cozinha, aquele monte de jovem, e trabalhando na manutenção, e eles me falaram das aulas, e eu já saí de lá com as fichas de inscrição para fazer minha inscrição para a próxima ETED, e à noite fui na casa de uma profeta, num culto na casa de uma profeta, minha tia estava pregando lá, e eu fui para ver minha tia, e no final ela me entregou uma profecia. Nossa, foi uma coisa assim, né? Eu tava do lado de fora da igreja, nem entrei no culto, era uma igrejinha pequenininha no fundo do quintal. E ela saiu na porta, olhou nos meus olhos e falou: Deus está falando que antes de edificar uma família para você, vai te enviar pelas nações para pregar o evangelho. Nossa. E eu No mesmo dia. No mesmo dia. E eu com a ficha de inscrição dentro da mochila, um violão que eu carregava pra cima e pra baixo, né? Todo empoeirado, porque o jogo era uma chácara, nem entrei no culto por causa disso, né? De boné. E aí no final do culto eu fui falar com ela, né? Entreguei a ficha de inscrição pra ela. Falei, ó, lembra da profecia que você me deu? Aqui, a ficha de inscrição, tava... E o desafio era ir pra África, né? No próximo semestre, assim. Então era muito legal. Que muito legal. Antes da gente entrar mesmo, assim, na sua rotina, né, de Jocum, explica pro pessoal o que é a Jocum, assim, né? O que é isso? Muito bom. Jocum é Jovens com uma Missão, é uma organização interdenominacional, né? Então, nós somos cristãos, protestantes, mas é interdenominacional. Então, na Jocum tem jovens de várias igrejas diferentes, né? Nosso foco principal é pregar o evangelho, né? Trabalhar, né, com esse foco. E o nosso público-alvo são jovens, né? Então, quando eu cheguei na Jocum, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, e a maioria dos que estão lá, né, agora são jovens, só os líderes, né, vão ficando mais velhos, e aí, lógico, né, tem espaço para todo mundo, mas o nosso público-alvo é treinar jovens para enviar jovens para missões. Então, por isso o Jocum, Jovens com uma Missão, é uma sigla para Jovens com uma Missão. E é uma agência gigantesca, tá espalhada por todo mundo, né, então, tem base da Jocum em todos os lugares aí do mundo, então é uma agência muito grande, né? Muito grande. E ela é ligada por relacionamento, né? Cada base é individual, mas a gente tem essa ligação por relacionamento, né? Então, depois que você fez ETED, que é a primeira escola para fazer parte de Jocum, você pode se tornar obreiro em qualquer base, em qualquer lugar do mundo, né? Depois que você foi aprovado na ETED, então... E aí tem centenas de cursos de segundo nível, que a gente chama, né? Então, outros cursos depois do ETED que você pode fazer e se especializar na área que você quer atuar, né? Então, tem cursos específicos para trabalhar com criança, com jovem, com adolescente, tem cursos na área de artes, tem cursos na área de Bíblia, tem cursos na área de comunicação, É impossível explicar o que é Jocum, porque cada base tem esses detalhes diferentes. A ETED é o DNA central, né? A ideia central. A gente tem valores que nos regem como Jocum, né? 18 valores fundamentais. Então, todas as bases trabalham com esses valores. Mas quando diz respeito a curso, a treinamento, cada base tem seus ministérios diferentes, Tá focado mais em um... Algumas bases têm um foco bem, né? Tem bases que têm um foco, por exemplo, na área de educação. Então, eles têm escola dentro da base, assim, escola mesmo, não regular. Cristã, escola regular e tal, focada na área de educação. Tem bases que trabalham mais na área de comunicação, tem base de louvor e adoração, tem base de libertação, tem base que é forte na área de treinamento. Então, e tem base que tem várias questões diferentes, questões indígenas, né? Por exemplo, tem a base lá de Porto Velho que trabalha muito com questões indígenas, povos, né, indígenas. Então,
É impossível explicar, porque tem muita base e cada uma com um detalhe diferente. E aí, quando você chama base, né, para o pessoal entender, as pessoas, elas moram nesse lugar. Sim, a gente está de tempo integral na missão. Eu, desde 2006, estou de tempo integral na missão, né? Como você disse, vai fazer 20 anos já. Então, a gente mora em comunidade. Então, hoje na Jocum Maringá deve ter umas 80 pessoas morando ali, né? E servindo de tempo integral na missão. A gente é voluntário de tempo integral. Então, a gente compartilha, né? Refeições e o dia a dia da base, a manutenção e tempo, né? Todas as manhãs tem um tempo de devocional. Então, é como se fosse uma rotina. Né? Tem toda uma rotina ali. Então, esse é o Jocum. Fora, assim, a gente precisa ter noção do chamado, né? Tem gente que tem um chamado. Fora isso, existe algum critério se, por exemplo, quem estiver nos assistindo ter o desejo de virar missionário, tem algum critério para fazer parte da Jocum? Fora o chamado, vamos dizer assim? Não, assim, tem várias maneiras de se envolver, né? A gente tem programas hoje desde criança até adultos, né? Então, tem o King's Kids, que são programas de curto prazo para criança. Já pode se envolver e experimentar o que é missões na prática. Eu trabalho, por exemplo, com Mission Adventures, que é um projeto para treinar a igreja para missões. Então, em janeiro a gente pega 10 dias, separa 10 dias para isso. São 4 dias de teórico em Maringá e depois a gente leva eles para um tempo de missões em Coronel Oviedo, interior do Paraguai. Então já é transcultural, internacional e é aberto para a igreja. Então eu divulgo e as pessoas da igreja vêm. Para fazer TED tem critérios básicos, né? Então você tem que estar numa igreja local e você é enviado pela sua igreja, né? Então tem que ter o aval do pastor, né? Até tem uma ficha que é enviada para o pastor preencher e tudo mais, mas é básico assim, né? Então ser enviado por uma igreja local. Então esse é basicamente o pré-requisito, né? Ser cristão. Mas eu quero te dizer que às vezes acontece também de alguém que, né, tá nesse processo de conversão ou nem tá numa igreja específica, mas tem o interesse, tem o desejo e quer se envolver. E aí a gente vai ouvir Deus, vai orar e abrir exceções, né? Mas a regra básica é essa, ser enviado por uma igreja para fazer a escola inicial, que é TED, né? Então, e a própria TED, né, já abre essa visão, tipo, não, quero permanecer nisso, ou não, tem gente que fala, não, isso aí não é para mim. A ETED, assim, até esses programas de curto prazo, o Mission, por exemplo, é uma experiência muito real, é o dia eu comer em 10 dias, então até a pessoa que vai pro Mission já entende, não, é isso que eu quero pra minha vida. É normal, depois do Mission, voltarem 2 ou 3 para fazer TED e ficarem em missões. Então tem pessoas que passaram pelo nosso programa que é de 10 dias, que hoje estão liderando base da Jocum, que estão na Indonésia, que estão na Austrália, que estão em missões pelo mundo, porque entenderam num programa de 10 dias. Mas a ETED com certeza vai concretizar isso, né? Então depois que o cara passou pela ETED, a grande maioria, é fato, não volta para missões de tempo integral, volta para sua área de influência da sociedade e tal. Então a gente tem escolas aí de 10, 12 alunos, voltam 2 ou 3 de tempo integral para missão, né? Seja na nossa base ou em outra base. A maioria volta para sua igreja local, mas também com uma cabeça já transformada, né? Uma ideia mais abrangente de missões. Normalmente começam projetos de missões dentro da igreja local e tal. É muito legal. Mas acontece muito também, né? De vir e ficar, né? De se converter lá na ETED. Se você me perguntar... se você me perguntar assim, eu ouvi Deus muitas vezes antes de ir pra ETED e tal, mas eu entendo meu processo de conversão mesmo, de cristianismo mesmo, depois da ETED. Mudou minha cosmovisão de uma maneira gigantesca, minha maneira de pensar e tal. Então, eu não era um cristão muito efetivo, eu acho, né? Muito sério antes da missão, não. Então... Porque a ETED é justamente isso, escola de treinamento e discipulado. Mas na ETED é muito mais forte a parte de discipulado do que necessariamente de missões, né? Então a maioria das aulas são focadas no discipulado cristão, né? A Jocum nasceu para ser um movimento de evangelismo. Então foi assim que ela começou, né? Eles faziam muito impacto de evangelismo em festas, em Olimpíadas. Foi assim que nasceu, né? Os primeiros movimentos. Mas, a partir do momento que ele começou a juntar os cristãos para fazer evangelismo, ele percebeu uma necessidade de discipulado gigantesco. Muitos vinham e não tinham conhecimento bíblico, não tinham postura cristã, não tinham caráter cristão bem fundamentado.
E aí começou a nascer, nascer o ETED daí, né? A Escola de Treinamento e Discipulado. A necessidade de treinar esses jovens para fazer um trabalho mais efetivo. Então, assim, a minha base bíblica mesmo era muito frágil quando eu cheguei na ETED, né? Eu percebi que eu não entendia muito de Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia inteira, por exemplo. Eu ia perguntar isso, né? Quando você foi, porque você chegou meio no escuro lá. Quando você passou a viver aquela realidade de Jocum, como é que foi pra você? É muito bom. É muito bom, né? Porque Eu cheguei a falar, nossa, é muito louco. o dia a dia é muito bom, assim. Imagina que você sai de uma rotina de trabalho. A nossa vida é um privilégio. A gente sai de uma rotina de trabalho, né? Focado em ganhar dinheiro, focado em, né, bater cartão ali e tal. E na ETED é assim, manhã, tarde e noite. Então, você tem o seu tempo de devocional de manhã, a sós com Deus, mas é meio controlado. Então, você tem que preencher um caderno lá, tipo um semanário e tal. Isso, você é acompanhado por um discipulador, então ele vai te acompanhar aí nesse tempo de devocional. Todas as manhãs a gente tem um tempo de intercessão juntos, ou de reunião geral com uma palavra. E aí durante a ETED você tem aula toda manhã. Então, das 9 ao meio-dia é aula. À tarde tem um tempo de artes, né? Estratégias de evangelismo e manutenção, trabalho. Que a gente faz tudo na Jocum. Então, todo mundo serve em algum momento. Pra manter a ordem lá na... Desde lavar louça, cortar grama e construção. É tudo a gente que faz. Não tem ninguém contratado. Tudo organizado. Tudo a gente faz. Não tem o jardineiro não que vai tem, lá. não tem a tia da faxina. É tudo a gente que faz. Então, assim, todo mundo serve. Então, até os alunos têm um tempo para servir. E tudo muito na rotina, né? Organizado. E à noite tudo pessoal. Então, você tem livros para ler e tal. Então, eu saí de uma rotina de uma vida cristã bem assim, frequentar a igreja uma vez por semana, 2, 3, porque eu era bem crente, né? Eu ia bastante. Mas era 2, 3 horas cada vez, né? Para uma rotina assim intensa. E imagina que eles trazem professores muito bons, especialistas em áreas específicas, e você tem um discipulador te acompanhando, que eu acho que é uma coisa muito frágil no cristianismo hoje também, né? Essa coisa de 1 a 1, tem um cristão maduro te ajudando a caminhar para a maturidade na fé. Então, isso é muito bom. Sem contar que, assim, na igreja a gente se vê uma vez por semana. É muito fácil você ser o que você quiser. Lá não tem como usar máscara, né? Então, é manhã, tarde e noite, todo mundo junto e todo mundo focado em servir, agradar a Deus e em missões. Então, esse ambiente que cria esse ambiente de transformação. E quando você radical. É solteiro, você mora como se fosse um acampamento, né? Porque mora junto. É tipo um acampamento de igreja a vida inteira. Solteiro e casado também, né? Porque a gente compartilha almoço, todos os tempos devocionais, o trabalho, é o tempo inteiro junto. Então, assim, né? É lógico que quando é solteiro, divide quarto com outras pessoas, né? E o solteiro muda a visão, né? Porque daí, se ele tá convivendo com os que têm a família, se ele não queria, foi pra lá porque ele não queria uma família, talvez ele comece a desejar. Demais, isso, né? A nossa base é bem familiar, assim, tem muitas famílias, né? Então, esse ambiente de muito exemplo de família cristã, né? Então, é muito legal, muito legal. É muito bom estar em missões. Mas foi radical, assim. Foi uma... se tem uma coisa que, para mim, é um valor muito forte, é essa coisa da autenticidade. Eu não finjo para ninguém que eu sou uma coisa que eu não sou, porque isso é impossível dentro da Jocum. Então, isso é uma coisa que eu luto muito para ter essa autenticidade. Eu sei que eu tenho meus erros e minhas falhas, eu não sou perfeito, ninguém na Jocum é. Sim. E não luto pra isso. Né? Ninguém em lugar nenhum. Mas a religião às vezes exige que a gente esconda as nossas falhas. Criar um papel, né? E é exatamente ao contrário. Né? Quando você expõe as suas falhas, você começa a lutar contra elas. Começa a... E como lá na Jocum não tem como esconder... Então uma hora ou outra vai aparecer. Não. Às vezes a gente acha que esconde, mas nesse convívio intenso, esquece, não tem como. Então, eu lembro de situações muito claras do meu caráter, assim, que pessoas chegaram com todo o amor do mundo e me confrontaram, né? Por que você faz isso? E aí caía a ficha pra mim, nossa, nem eu sei por que eu faço isso, mas era natural, fazia parte do meu caráter, né? Então, é
É um processo de transformação. E é bom que nunca acaba, né? Uhum. A gente continua lá e continua imperfeito, então continua lutando para crescer, né? Então, Como que a sua família reagiu a essa decisão de repente, você sair e for morar numa base? assim, eu confesso que a minha irmã sofreu muito mais do que eu nesse processo, né? De sair daí. Porque a minha família era toda católica, né? Então, a minha irmã que abriu o caminho e foi para a igreja evangélica. Aliás, a minha irmã que me levou para o cristianismo e tal, me levou para a igreja. Quando eu fui para Jocum, eu já tava assim meio zoado, né? Saindo para beber, saindo para. Então, quer dizer, quando eu fui para a igreja, né? Então, quando eu fui para a igreja evangélica, minha mãe ficou até aliviada, porque ia ser um caminho bem tortuoso, então, a igreja evangélica. Então, eu não enfrentei problemas quanto a isso, né? Quando eu fui para a missão, a minha mãe achava que eu ia fazer tipo um curso e ia voltar para casa. O intercâmbio. Eu ia falar agora, tá indo pro intercâmbio, já vai não, voltar, não. e tá tudo bem. E lá se foram 20 anos. Né? Quando eu falei que eu ia para a África, ela ficou meio assim, mas, né, ela nem tinha. Imagina, eu não entendi o que era Jocum. Imagina ela, né? Você tava Então, tentando descobrir. Se eu não tinha acesso à internet, imagina a minha mãe, né? Sim. Não sabia o que ia acontecer. Então. Mas não teve resistência. Não. Inicialmente, não. A vida jocumeira é um grande desafio, principalmente financeiro. E eu tive meus desafios financeiros, né? Então eu fiquei 4 anos na missão sem apoio financeiro, né? E sem sustento. Depois dá para explicar um pouquinho melhor. Então, eu lembro de uma situação que minha mãe ficou meio assim, porque eu saí para levantar sustento, fiquei 15 dias em casa, não consegui levantar sustento. E aí me convidaram para voltar, meu líder acreditava demais em mim, assim, me convidou para voltar e eu tava arrumando a mala, chorando, porque apesar de ter plena convicção de que eu tinha que estar na missão, eu não entendia por que eu não tinha apoio financeiro. Então, eu tava, assim, com essas lutas, né? E ela entrou no quarto e me viu chorando, arrumando a mala. E aí ela pegou e falou, por que você tá chorando? Falei, mãe, porque né, eu tô voltando pra missão e tal, não consegui levantar recurso. E ela ficou assim, né? Então fica aqui em casa, aqui você tem tudo que você precisa e tal. E eu respirei fundo e falei, mãe, eu não tenho sustento, mas eu tenho convicção de que é pra eu estar na missão. Então eu vou voltar, não interessa. Deus vai fazer alguma coisa, né? Uau. Então foi uma história de muito milagre, assim. Eu ganhei uma moto de um cara que eu não sabia o nome. Comprou lá no Mato Grosso e trouxe pra mim aqui. A gente teve uma conversa despretensiosa na hora do jantar. E eu falei que eu sonhava em viajar de moto, fazer missões de moto. Ele ouviu Deus, comprou uma moto lá e trouxe pra cá. Né? E várias histórias assim de provisão, de viajar só com a passagem de ida e rodar 3 semanas e voltar com, né, tranquilidade. E sem contar que eu já viajei o Brasil inteiro, né? E alguns lugares do mundo aí sem, né? Se perguntar para onde você tirou, é difícil explicar, eu não consigo explicar. Fala com meu pai. Meu pai eles talvez tenham as contas lá. As minhas contas nunca batem, não. É sempre milagre, é a explicação, né? Então, mas tem sido muito legal. Então, nesse dia ela ficou meio assim, né? Mas também quando eu falei que eu tinha convicção, já era maior de idade, já era, né? Então ela nunca teve objeção assim, não vai. Nunca saí em desobediência, vamos dizer assim, né? Ela entendeu, fui. Foi mais o coração da mãe mesmo. De, tipo, aquela tá proteção. sofrendo, tal. Que... mas era homem também, né? Então, e aí, depois de 1 ano, 2, apesar de não ter sustento ainda dentro desses 4 anos, eu fiz inúmeras viagens e ela começou a ver milagres assim, né? De Deus provendo, desde a roupa, as viagens. Apesar de não ter o sustento fixo todo mês, ele fazia milagres e eu continuava desenvolvendo o ministério, indo e voltando e fiz escolas. Então, ela começou né, mesmo sem ser jocumeira, começou a entender os milagres e o cuidado de Deus na minha vida. E eu fazia questão de contar, né? Então, aconteceu isso, poxa. E hoje em dia ela nem pergunta mais nada, porque, né? Eu já vivi coisas que eles nunca viveram, né? Viagens e o carro, a provisão do trailer odontológico e a caminhonete que a gente comprou, tudo, né? Provisão financeira. Então, ela não se preocupa mais. Ela confia em Deus comigo, assim. Então, é muito legal, muito legal. Então, não tive objeção. Tá. Dentre tantas experiências, assim, tem alguma que você
fala, não, essa marcou, você pode contar pra gente, sim, que se destaca nessa sua jornada? Que você diz o quê? No sentido financeiro? Também, financeiro, ou na missão ali, algo que você viveu, que te marcou, dentre as infinitas. Olha, história financeira tem um monte, né? Então, todo mês. Como a gente chama de sustento por relacionamento. Então, a gente tá de tempo integral na missão. Sim. Não tem um trabalho e um salário. Então, são pessoas que nos apoiam, né? Então, por exemplo, nessa viagem, eu tava num acampamento de jovens. Nessa noite específica foi horrível, porque eu preguei de manhã sobre amar o próximo. E à noite entrou um morador de rua na igreja. Eu acho que ele tinha algum problema mental, talvez, e ele falava com dificuldade, ele estava mal vestido. E os jovens começaram a, ignorar ele. E, assim, ele foi embora e ninguém deu atenção para ele. E eu fiquei meio em conflito, assim, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí eu lembro que eu fui pro quarto chorando, e aí quando eu voltei, eu tinha conversado com esse cara na hora da janta, o cara né? da moto. O cara da moto, o cara que me deu a moto. E assim, eu tava irritado com aquela situação chata que tinha acontecido, e aí ele veio, irmão, queria falar com você. Sabe quando você pensa assim, meu Deus, eu vou mandar esse cara... Ai, querido, não. Respirei fundo, aí... Fala, irmão, pode falar, né, e tal. Daí ele, eu queria te dar uma moto de presente, Deus falou comigo e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, será, né? E aí anotou meu telefone, mas eu não lembrava o nome dele, né? Eu tava tempos depois viajando e ele comprou a moto lá em Mato Grosso do Sul e trouxe pra mim. Então, eu lembro que eu aprendi a pilotar naquela moto, que eu não sabia, né? E fiquei 2 semanas com a moto e depois... Foi bem no final desse processo, né? Eu tava quase 4 anos sem sustento, né? Sem apoio financeiro. E já tinha acumulado algumas questões financeiras com a própria base, né? Que a gente paga uma mensalidade para estar lá. Então, eu vendi a moto e quitei toda a minha dívida na base. Então, eu ganhei a moto, fiquei 2 semanas, vendi e quitei a minha dívida com a base. E foi um marco nessa parte financeira, assim. Depois daquilo, eu nunca mais acumulei um mês devendo na missão. Parece que foi uma chave, assim. E foi muito legal que, nessa época, eu lembro que eu estava numa igreja e assim, eu não tinha R$1 de sustento fixo nessa época. Eu vendi a moto e tal, paguei tudo. E tava com um casamento marcado, né? Pra daqui a 1 mês, 2. A gente marcou o casamento e, na época, eu não tinha R$1 de sustento fixo. Ela tinha fé mesmo e me amava. Porque, ó, imagina... O nosso casamento foi milagre atrás de milagre, assim, né? Então, desde a festa, a gente ganhou tudo. Ganhou decoração, ganhou o vestido, o aluguel do vestido, o aluguel do terno. Eu lembro que eu fui buscar o meu terno, né? Que eu ganhei de aluguel. Fui buscar o terno de ônibus. Voltei com terno. Voltei com terno dentro do TCC. Tinha uma adolescente do meu lado e eu vi que ela tava inquieta. E aí eu... né, sem graça e tal, ela inquieta. De repente ela não aguentou, ela falou, eu não aguento, posso perguntar? Eu falei, você é formatura sua, né, esse terno e tal? Eu falei, não, eu vou me casar hoje. Ela ficou, não acredito. Porque era assim, era por fé, né, e nosso casamento foi maravilhoso, né, foi muito legal. Logo depois eu convidei meu pastor, né, porque a gente reformou uma casa e tal, mudou, e aí eu convidei o pastor pra tomar um café com a gente, né. E aí, aquela mesa linda, cheia de coisa, porque Deus proveu no dia e tal. E aí eu contei todas essas histórias pro meu pastor, né? Da provisão de Deus, da moto e tal. Foi um tempo muito legal, assim, né? De ver Deus. E foi um marco pra minha história em missões, assim, nessa parte financeira do que Deus fez, né? Sim. Ficou claro para muita gente que agora não era... Lembra do que eu falei da minha mãe? Ele vai fazer um curso. E algumas pessoas têm essa perspectiva de Jocum, porque são jovens. Então a gente não tem noção do que é real mesmo. Até a gente mesmo que tá lá como liderança, você vê o jovem chegando pro ETED, ele chega de um jeito e sai de outro. Mas quando ele chega, é uma galera imatura, são jovens. Então a gente só sabe que vai vingar mesmo depois que, né, dá uma... E a igreja olha assim pra gente muitas vezes. E é natural. Eu cheguei com 20 e poucos anos lá. Então a igreja olha pra gente como? É um jovem. Vamos ver o que vai dar isso mesmo, né?
Então, a partir desse momento em que eu vendi a moto, era tipo assim, poxa, agora ele tá disposto a vender o que ele tem para cumprir o propósito que ele entendeu. Que você tinha, né? Missões era muito mais importante para mim. Tá em missões, tá em Jocum era muito mais importante para mim do que ter uma moto. Então foi um marco, assim. Você abriu mão do seu sonho para um chamado. Ali, isso que eu ia falar, ali você já entendeu o seu chamado, você já sabia, né? Depois eu ganhei uma moto do meu cunhado. Eu lembro que ele tava vendendo a moto e eu falei, pô, você podia parcelar para mim e tal. E aí ele foi orar. Um tempo depois ele, Deus falou comigo, eu vou te dar essa moto de presente. Fiquei com ela um bom tempo. E aí depois a minha sogra me emprestou uma grana e eu comprei uma moto. Na hora de pagar, ela falou, não precisa pagar não. Abre uma poupança aí, deposita pro Samuel. E aí, assim que é. Uau. Então eu brincava depois, né? Eu ganhei uma moto de um desconhecido, uma do meu cunhado e uma da minha sogra. Eu não sei qual foi mais milagre. Oh, Deus, benção. Agora já comprei outra e viajo muito de moto, né? Tava em Campo Grande semana passada, fui pra lá de moto. Você foi? Fui pra Campo Grande, voltei no dia seguinte. Você vai sozinho nessas viagens? Sim. No dia seguinte fui pra Foz. Minha moto tem 1 ano e meio e já rodou 40 mil quilômetros quase. Bastante. Roda o tempo inteiro de moto. Samuel tá em idade escolar, a Gisela viaja um pouco menos, né? E como eu viajo para dar aula, então normalmente eu vou sozinho, vou de moto. Passo aí 1 semana, 2, volto para casa. É aventura em cima de aventura, né? Muita de vez aventura. em quando. Muita aventura. Já que ele falou do Samuel, vamos fazer a pergunta, né? Pergunte. Já, muito bom. Como que a Gisela entrou na sua vida? Olha... Vamos ouvir o lado dele da história. A Gisela lembra a roupa que eu cheguei na Jocum. Vocês não tem noção. Mas toda mulher lembra. Eu faço essa piada, ela dá risada. Porque assim, eu falo como se ela foi o amor à primeira vista, né? Ela lembra da roupa que eu cheguei na Jocum. Cara, eu tava com uma blusa laranja gari, sabe aquele laranja gritante, uma calça skatista branca. Nossa. E um óculos, sabe? Óculos de sol. Só que com armação branca. Lembra que teve uma época que eu usava isso? Sim. Era Combinando. Febre, Era como se não tivesse... Não tinha como não lembrar. Até eu ia lembrar daquele sujeito engraçado, esquisito, Ela cabeludo. já estava lá, né? Ela já estava. A Gisela foi minha professora na ETED, que é a primeira escola de Jocum, né? Então eu acabei casando com a professora. Olha o aluno aí. Depois de 4 anos, né? Então Assim. foi uma história bem legal, assim. A nossa história foi... A gente era muito amigo, trabalhava junto, tinha, né, ministérios que se cooperavam, né? Então eu trabalhava já com Mission Adventures há um bom tempo e ela serviu o Mission Adventures através do Projeto Sorrir, ela dava oficina, viajava junto, então... A nossa história já era conectada pela amizade, que a gente era muito amigo, e pelo ministério, né? Por viver ali em Jocum e tal. Mas a Gisela era muito crente, assim, sabe? Aquela mulher séria, mulher de Deus. Ela era do concílio da base, da liderança da base. Ela era formada, né, e tal. E eu era um molecão que chegou, né? Palhaço, né? O primeiro ano em Jocum era palhaço, era do Ministério de Evangelismo. Então... Pra mim era muita areia pro meu caminhãozinho, né? Resumindo, eu achava ela assim, muito, né? Mas sempre teve um affair, né? Sempre teve uma admiração e tal. E aí... Será que... Gente, agora eu fui lá no dia. Então, aí depois de 4 anos, aí eu criei coragem e me declarei. Professora, vem aqui que eu tô com a dúvida na matéria. Tô com dúvida. Nessa época a gente era muito amigo, assim. Conversava Legal. sobre tudo e tal. E aí a gente fez uma viagem junto, a gente foi pra São Paulo, interior de São Paulo, pra uma campanha de Mission Adventures lá. E foi muito engraçado, porque a gente tava num lugar maravilhoso, assim, uma fazenda que emprestaram pra gente rodar a campanha, uma piscina toda iluminada, super romântica. E aí eu me declarei pra ela, assim, com, né? Tudo coração. Falei, nossa, é o lugar perfeito. É hoje. E ela me tesourou, falou que tava bem sozinha e tal, que tava, né? Difícil. Não, foi... Tá achando que a professora então, assim, era fácil. nossa, me tesourou. Não, que eu tô bem com Deus, tô bem sozinha. Mas o olhinho dela brilhava, eu sabia que ela tava... E no outro dia, a gente tava na escala do café da manhã junto. 6:30 da manhã, fazendo café junto. Nossa. Imagina a minha cara de, né?
Bom dia, bom dia. Bom dia, Jesus. Tá aí Dormiu com você? bem? É, Dormiu com Jesus hoje, linda? foi assim, constrangedor. Mas no fim da tarde ela já veio conversar comigo, falou que tinha orado, que Deus tinha tirado o medo dela. E a gente começou num processo de orar. Rápido, né? Bem Tipo, rápido. outro. Não sabia. Ai, meu Deus. E aí a gente começou a orar, começou esse processo de... Na Jocum tem um negócio que chama amizade especial. Então, se você gosta de alguém, para proteger, né? Muitos jovens morando juntos e tal, né? Juntos que eu digo assim, na mesma Sim. comunidade. É muito fácil É muito intenso, é muito ali. fácil confundir. Então a gente tem um processo que chama amizade especial. Se você tá gostando de alguém, vocês vão conversar sobre isso, vão, né, começar a se conhecer melhor. Então você procura a sua liderança, conversa sobre isso com a sua liderança e tal, e aí é declarada amizade especial na comunidade. Todo mundo fica sabendo. É tipo uma corte na igreja, Sim. só que a gente tem reunião geral na quarta-feira, né? Uma reunião que... E aí na quarta-feira, olha, Eduardo e a Gisela, por exemplo, estão em amizade especial, porque naturalmente a gente vai ter mais tempo junto, conversando e tal. Pra e evitar pra evitar, fofoquinha, falatório. e para os irmãos orarem por nós e é um ambiente de temor, né? A gente entende que relacionamento homem e mulher é mandamento de Deus, é o primeiro, né? Então, mas precisa ser feito em santidade. Então, nesse momento a gente entende que não é tempo de toque físico, nem é um tempo para orar e ouvir Deus, né? Então, aí entendendo o que é para dar continuidade, aí sim, né? Aí declara namoro e na maioria das vezes na Jocum é um processo já focado no casamento. É rápido, né? No nosso caso, 8 meses todo o processo. Eu me declarei para ela em julho e em abril a gente estava casado. Então foi bem... não é uma regra, né? Sim, não é sim. uma regra, né? Mas a gente se conhecia muito bem. As questões financeiras era tudo por fé mesmo. Não fazia diferença se ia demorar Pra um pro outro 6 era meses ou um ano. Então, Não vai Foi ter. muito Tava legal. tudo vivendo igual. Quando tem que dar o prêmio pro pai lá da filha. Dote. Dote, Não, não tem tinha dote, dote, não tem nada. Não tem Então, nada, é não só tem fé jogo mesmo. desigual. mas foi muito legal. Foi um processo bem legal, assim. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Sobre, né? Eu me declarei para ela e depois já fui conversar com a minha liderança. Mas ele foi para uma viagem na Europa, então ele só voltou depois de um mês. Então a gente só declarou a amizade especial um mês depois. Então, foi julho, a gente só declarou, a gente conversou com ele lá em agosto, em Barretos, a gente conversou com ele, só foi declarar a amizade especial em setembro. Aí em outubro a gente começou a namorar, meio que assim, essa ideia de corte, né? Aí em novembro o irmão dela morava nos Estados Unidos. Em novembro ele veio e fez tipo uma festa de Thanksgiving. Aí eu pedi ela em casamento na festa em novembro pros pais dela, né? Pedi a permissão para casar com ela em novembro. E aí em abril a gente casou. No dia do aniversário dela, 10 de abril. Foi muito legal. Uma festa linda. E milagre de novo, né? Só milagre. Tudo, desde a decoração até o lugar... as alianças, né? Então, tudo foi milagre. A reforma da casa, eu lembro que a reforma da casa, por exemplo, a gente entrou, na Jocum é assim, você pode construir e aí tem isenção, né, para construção, ou se tem alguma casa liberada lá na nossa comunidade, né, tem várias casas lá, o concílio decide, né, então eles ofereceram uma casa pra gente, já estava pronta, mas precisava ser reformada, né. Então a gente entrou na terça-feira, olhou tudo que precisava fazer, eu fiz orçamento. Aí 2 dias depois foi uma irmã que tinha passado por um programa como o nosso, né, um Mission Adventures, e aí ela foi lá na base, pediu o telefone de alguém e tal. Aí eu passei, daí ela falou, olha, Deus falou comigo que eu vou ajudar numa construção aqui na base. Vocês vão construir? Vocês vão construir? Daí eu falei, vamos, a gente, né, vai casar, né, e aí vai construir e tal. Aí ela falou, então faz um orçamento, porque eu quero ajudar vocês. Eu falei, não, acabei de fazer Já um tenho, orçamento, tá aqui, né? Tá aqui, foi assim mesmo. Que jeito você quer? Digital, no papel? Vou gastar, eu lembro que na época eu ia colocar piso e tal, pintar algumas coisas, era coisa simples também, colocar forro, vou gastar R$2.000. Era assim. Hoje em dia, meu Deus, R$2.000 não faz nada. Vários dois. Mas na época era isso, R$2.000. Várias parcelas de 2. E aí ela pegou, fez os cheques e passou os cheques pra mim, então foi muito legal. E é uma vida de dependência diária, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Com certeza. E é maravilhoso, porque... Só que assim,
Os 4 primeiros anos foram muito desafiadores. Hoje, graças a Deus, a gente tem um ministério de quase 20 anos na missão. A Gisela já está há 20 anos. Então, com certeza, a gente tem muito mais contatos, muito mais pessoas que acreditam já no que a gente faz, né? Então, não é mais aquele jovem que acabou de chegar. Então, agora já tem 20 anos de história, Sim, né? já Então, tem uma base, uma raiz. e aquela palavra, né? Quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu olho para trás e são 20 anos vendo a provisão de Deus. Então, hoje o que a gente precisa fazer é entender se é para fazer algo ou não. O financeiro não pesa mais pra gente, né? Sim. Se a gente entende é de Deus, a gente mete a cara e vai, sabendo que ele já fez e vai continuar fazendo. E se ele disse que é pra ir, vai. Não é fácil, Gisela é dentista, tem o trailer odontológico, a gente tem a caminhonete. Manter uma caminhonete é um desafio gigantesco, né? Então, mas ele sempre tem cuidado de nós, então a gente... E essas viagens com o trailer fica mais desafiador ainda, mas a gente já foi com ele pra Bahia, já foi com ele pro Paraguai inúmeras vezes, né? Então, confiar em Deus e a provisão de Deus, né? Então, é muito legal. Uhum. No meio do caminho, você virou líder da base. Sim. Como é que foi esse período? É outra coisa que eu acho que assim, é muito legal, né? Porque aquele texto que nos convida a ser fiel no pouco não é só sobre questões financeiras, né? Então, quando eu cheguei na base, como eu falei, eu era o palhaço, era o cara do evangelismo, do teatro e tal. Mas eu comecei a servir o Mission Adventures, que é esse programa que hoje eu lidero. E procurei a liderança, né? O Gustavo, que era líder na base também, e falei, olha, eu quero te apoiar. E comecei a apoiá-lo. Né? Aonde então, ele precisava. No Mission, principalmente, né? E aí, depois de um tempo, ele foi confiando coisas, e essa fidelidade fez com que ele, agora você lidera o prático. Aí no outro ano, agora você lidera o programa. Então eu comecei a liderar o programa em si. E isso me ensinou a liderar, né? Um ministério, mas sim. Aí ele me desafiou a trazer o curso Cordas para Maringá. Então foi muito louco, porque era uma terça-feira, a gente estava na reunião de concílio, e aí ele falou, olha, eu queria trazer o Cordas para Maringá, você topa? Eu falei, vambora, né? Trabalhar com jovem, aventura, vai ser legal, dá para incluir no Mission. Tá bom, então quinta-feira você vai para Porto Velho. Então foi muito assim, repentino, né? Passei 15 dias lá construindo cordas em Porto Velho e sendo treinado. Aí trouxe a ideia para Maringá, a gente implantou aqui, trabalhou com cordas por 4 anos. Aí depois eu fiz o Word by Heart como, né, aluno, fui para uma escola como aluno, achando assim, vou ter um tempo meu com a Bíblia, né? Já tava meio querendo um renovo na alma e tal. Só que no meio da escola eu descobri que eu era o único obreiro da base fazendo a escola e que ele queria implantar. Então já caiu o desafio de trazer o Word by Heart. Então foi um processo de aprendizado em liderança, né? Sendo fiel nas pequenas coisas e ele me ensinando e ele confiou demais em mim, investiu demais em mim. E nessa época eu já virei vice-diretor da base. Então trabalhei com ele como vice-diretor durante 4 anos, quase 4, 5 anos, né? Na liderança da base. E aí ele entendeu de Deus que era para sair, ele é pastor de uma igreja hoje, né? E aí eu assumi a liderança da base. Fiquei como líder quase 6 anos, né? Então, um ano retrasado, a gente transitou a liderança para essa liderança, né? Já é a 5ª liderança da base, a 4ª liderança da base, né? Eu fui o 3º, ele é o 4º líder da base, Thiagão. Então, foi um processo, assim, bem de... foi um processo mesmo, né? Muito saudável, né? Então, aprendi a liderar com coisas menores e aí Deus foi acrescentando coisas e trabalhei com ele muito tempo e aí depois assumi a liderança. Foram 6 anos muito legais, né? Eu acho que foi um tempo em Jocum, aconteceu uma transição muito grande em Jocum nesses anos que eu estava liderando, né? E trabalhando com ele, que a Jocum era meio que hierárquica como a maioria das lideranças de igreja, né? Então tinha liderança nacional, tinha liderança local, tinha liderança internacional, regional e tal. E Deus falou com a Jocum, né? Num processo de transição para a gente diminuir a hierarquia, acabar com as hierarquias e trabalhar de uma maneira mais relacional. Então hoje não tem uma liderança nacional de Jocum, as bases são independentes, a gente se relaciona demais, né? Tem reuniões de liderança, 2 reuniões de liderança por ano, mas não tem mais essa hierarquia. E dentro das bases também, né? Então a gente lidera com um grupo de concílio, né? Então
é uma liderança muito participativa, tem os líderes ministeriais e tal. E no meu ponto de vista isso é muito saudável, né? Traz Porque- crescimento, né? Dá mais liberdade para a base crescer, né? Uhum, porque tem multiformes dons, né? Um protege o outro. As decisões são tomadas em grupo, então antes de tomar cada decisão a gente discute, briga, conversa e entende o que é melhor pro todo. Então é muito legal, né? Então eu peguei esse processo. Então, para alguns líderes mais antigos de Jocum, essa transição foi muito difícil. Imagina alguém que liderou de uma maneira hierárquica por muitos anos e aí tem essa transição. Para ele foi muito difícil. Eu estava assumindo a liderança. Então, eu acho que isso foi muito, muito fácil para a nossa base assimilar, né? Esse processo de liderança participativa. Mas não é fácil, né? Imagina você ter que... A liderança da base, né, esse grupo que lidera a base é responsável por tudo. Então, desde as questões financeiras, as questões espirituais da base, o discipulado, os problemas que naturalmente acontecem. Imagina morar com 80 pessoas, então tem os desafios do dia a dia e tal. As picuinhas no dia a dia para resolver ali. Pecado. Então tem muita coisa, né, que acontece. E a questão do trabalho, a questão de investimentos financeiros para o futuro. Então, tudo isso faz parte do papel da liderança. Né? Então, O que esse período fez na sua vida particular, esses 6 anos na liderança? O que trouxe para você? Porque, mesmo sendo em base, é diferente todo o movimento que você vive, de viagem, de estar ali e tal, para essa parte burocrática mesmo. Isso era o que mais me cansava, assim, né? Então, reunião é uma coisa que me deixa muito estressado, né? Então, eu brinco hoje com a galera lá da base, né? Só de não ter que participar das reuniões, porque uma vez por semana a gente tinha reunião de concílio, era horas de reunião para botar, né? Entender tudo que tinha que acontecer, e aí no dia seguinte outra reunião e tal, então... Mas com certeza te traz muita maturidade, né? Imagina você ter que tomar decisões importantes sobre a vida de outras pessoas, sobre para onde a base tem que ir, como tem que fazer, o que tem que acontecer. Então, com certeza, te desafia a crescer, porque em cada uma dessas decisões a gente tinha que ir para a Bíblia, entender o que a Bíblia dizia sobre isso, para tomar a decisão melhor. Então, nessa multiforme, né, sabedoria do grupo de concílio, ouvir uns aos outros, discutir, entender o que era melhor. Então, com certeza, isso traz uma maturidade, né, um desafio de crescimento, né, gigantesco, né? Até espiritual, né? Porque no final vocês podem discutir o que for, no final a decisão... A maioria das decisões, né, era nessa multidão de conselhos a gente chegava em decisões, mas várias delas a gente ficava, mesmo como grupo de liderança experiente, sem rumo. E aí parar para ouvir a Deus Deus tem ali. Né, entender... E tinha umas que era assim, a gente nunca tinha vivido nada parecido, então eram grandes desafios, né? Então, morar em uma comunidade de 80 pessoas não é fácil, né? E algumas situações eram bem, bem desafiadoras, né? Mas tem uns privilégios maravilhosos também, né? Então, por exemplo, essa reunião que eu falei, que era 2 vezes por ano, reúne todos os líderes de Jocum, ou grande maioria dos líderes de Jocum do Brasil. No Brasil tem mais de 50 bases hoje, então eu reunia com homens que estão liderando há 10, 20, 30 anos, né? Então, e a oportunidade de ouvi-los, e não só ouvi-los assim, numa palavra, numa pregação, mas ouvir aqui no bate-papo, no almoço. Eu lembro de suas atuações que a gente estava almoçando aqui na reunião geral e o cara começava a conversar, e a conversa aí já tava chorando na mesa, conversando, né? Com Lauré, com Arles, com grandes nomes de Jocum Brasil, né? Então, era inspirador, né? Então, é um privilégio. Sinceramente, eu não consigo comparar como é que era a minha vida antes de Jocum e depois de Jocum em alguns sentidos, porque cheguei com 20 anos e hoje eu tenho 41. Então, algumas coisas eu nem lembro, não tenho padrão para comparar, assim, antes era melhor ou pior, ou... Eu não consigo mais lembrar da minha vida antes de Jocum, na verdade, era... Você já pensou alguma vez em desistir? Houve esse sentimento? Jamais. De sair da Jocum? Não. Nem quando não tinha ajuda, nada. Não. Nunca te passou pela cabeça, eu vou Quando parar. você teve certeza, Não. não, isso é pra mim... Olha, desde aquele momento
que eu peguei aquelas fichas de inscrição, eu tinha plena convicção de que eu ia fazer escola e que eu ia ficar em missões, né? Quando aquela profeta entregou a palavra, eu falo que nem foi muito pra mim, assim, porque eu já tinha essa convicção, né? Então, mas foi uma confirmação, foi tipo assim, poxa, mas sabe aquele detalhe, assim? Parece que Deus tá só, né? Então, eu nunca, assim... Eu já tive dúvidas, por exemplo, assim, já passei situações difíceis onde eu tinha dúvida se eu tinha mesmo a capacidade de ouvir a Deus ou não, mas era muito mais assim, sobre mim, né? Não sobre o chamado, porque quando eu fui pra missão e eu entendi essa palavra que Deus já tinha me dado, era Ele que tinha me dado, muito pessoal, né? Antes do ventre te conheci, entre as nações te edifiquei por profeta. Então, quando que você entendeu essa segunda parte? Porque lá no começo da conversa você falou que só tinha entendido a primeira. Quando que a segunda parte fez sentido? Não, isso é pra mim, real pras nações. Na ETED. Mas não assim durante as aulas. Quando eu fui pra ETED mesmo, que eu entendi, não, eu vou pra essa escola, isso já fez muito sentido, né? Então, tanto que na Jocum a gente tem um negócio que chama semanário. Então é tipo um livro criativo onde você registra algumas coisas da escola, né? Que você tem que fazer de uma maneira criativa. É como se fosse uma agenda, um diário, só que com coisas específicas. Então, o que Deus falou, o caráter de Deus nas aulas dessa semana, seu posicionamento, relacionamento. Então, você tem que preencher algumas páginas específicas. E o tema da minha era profecia, parte 1. Tipo assim, como se Deus começasse a cumprir a profecia que Ele tinha me dado na minha vida, né? Então, esse primeiro momento em missões, né? Então... Quando eu fui pra lá, eu já entendi essa segunda parte, né? Já caiu a ficha dessa segunda parte que eu era um missionário, né? Que Deus tinha me chamado como profeta, né? Então, e aí você começou a ir pras nações. Pras nações não, né? Porque, tipo assim... Você foi pra África? Não. Não chegou aí? Não. O desafio era ir pra Angola no prático, né? Então a gente ia ter um prático pra Angola, eu fui sonhando em ir pra Angola. Mas deu tudo errado. Naquele ano ninguém foi pra Angola. Às vezes acontece, né? Sim, mudaram os planos. Meu prático de ETED foi em Marialva, do lado aqui de Maringá, em Nova Laranjeiras. 6 meses Nova Laranjeiras. Né? Então, o passaporte tipo assim, pronto. não, nem cheguei a fazer passaporte naquela época. Porque, assim, logo no começo da ETED já entenderam. Tinha 2 escolas, ETD, que é a Escola de Treinamento para Discipuladores, e a ETED, que é essa escola inicial. A gente ia juntar as 2 escolas e ia para Angola. E aí deu tudo errado, né? Mudaram os planos e ninguém mais foi para Angola naquele ano. E aí na última hora eu descobri que eu ia para Marialva, né? Então assim... Angola pra Marialva. Inicialmente pareceu frustrante, mas foi um prático muito bom. O pastor que recebeu a gente lá, porque na ETED a gente vai para um prático, a gente serve uma igreja local. Era um pastor muito bem relacionado. Então a gente trabalhou assim com todas as escolas, todas as creches da cidade, visitou asilo, fez impacto de rua, fez luau, fez... A cidade inteira. Eu andava na rua e a galera reconhecia, dava autógrafo. É engraçado. Era muito engraçado. Porque a Jocum é meio maluca, assim, né? Sim. Então a gente ia pros colégios, primeiro que tirava os alunos da sala de aula, né? Então eles já achavam o máximo, né? E a gente cuspia fogo, a gente dançava, a gente apresentava teatro com a cara pintada e uns teatros fortes, assim, né? Então, bem legais, né? Então, a galera achava o máximo, né? E depois sentava pra conversar e tal. Então, era normal as adolescentes virem no final, ai, dá um autógrafo. Viagem, mas era engraçado, era engraçado. Então, assim, a gente conheceu a cidade inteira. No final, a gente andava na rua e reconhecia a galera, conversava com a molecada e tal. Então, foi muito legal. Apesar de não ter ido para a África, foi muito legal. E no segundo mês a gente foi para Nova Laranjeiras trabalhar com uma comunidade indígena. Então trabalhei com os Caingangue lá em Nova Laranjeiras. Era uma outra missão que recebeu a gente. Eles trabalhavam com tradução da Bíblia, né, para os Caingangue. E aí a gente trabalhava em parceria com a igreja e tal. Visitou, foi o meu primeiro contato com o indígena, né? Quebrou um pouco aquela coisa do romantismo que muitos brasileiros têm com o indígena e tal. Comecei a entender um pouco melhor a cultura, os desafios, os problemas e tal. Então, foi muito legal também, né? Tem essa experiência com a comunidade indígena. E é muito legal, porque esse lugar onde tinha essa missão alemã, eles cumpriram o propósito deles de tradução da Bíblia e doaram essa terra para Jocum, Nova Laranjeiras, né? Então, agora tem uma base da Jocum nesse lugar.
E assim que abriram a base, eles me convidaram para dar aula lá. A gente foi com um trailer. Então imagina, né? 10 anos depois eu voltei no mesmo lugar, dava para ver as crianças, eu lembrava. Era muito legal, foi muito legal. E quase todo ano a gente vai para lá agora dar aula e atender com o trailer essa mesma comunidade indígena e tal. Então é muito legal, muito legal. É uma história que se repete, né? Então... Sim. E quando você fez as suas primeiras viagens assim para fora mesmo, para as nações? Depois do Word by Heart, né, que é essa escola que eu lidero hoje, aí eu fui ser treinado para trabalhar com a escola. Então a primeira viagem, assim, a primeira internacional mesmo foi pro Paraguai, né, com o Mission Adventures. Sim. E eu lembro que foi engraçado assim que quando a gente estava na primeira intercessão pelo Mission Adventures, que ia pro Paraguai, Deus falou comigo de novo. Nem me liguei que era outra nação, porque Paraguai, às vezes a gente Tá tem ali, aquela... tipo, vou lá comprar uns... Vou lá comprar muamba. Aham. Então eu tava bem tranquilão assim, e aí a gente tava orando pelo Paraguai e Deus falou comigo, falou, olha, eu tô cumprindo a palavra que eu te dei, tô te enviando pras nações. E aí caiu a ficha, caramba, eu tô indo pra minha primeira nação, é o Paraguai. E se você me perguntar hoje, Du, qual é a nação que tá no seu coração? É o Paraguai. Eu volto pra lá todo ano, 2, 3 vezes no ano, às vezes... para dar aula, para levar jovens. E foi muito legal o que o Mission Adventures fez nesses 20 anos lá, quase 20 anos de história, né? A gente ajudou a base do Paraguai a se estabelecer no Paraguai, né? Então o Paraguai foi a minha primeira nação e é a que tá no meu coração hoje, assim, né? Mas depois do Word by Heart, quando eu comecei a trabalhar para ser treinado, eu fui para a República Dominicana, né? Ali do lado do Haiti. E aí trabalhei lá durante um tempo, né? 2, 3 semanas com Word by Heart. Eu não visitei muitas nações, né? Então eu tive na República Dominicana, depois eu fui um tempo com Word by Heart também para Colômbia, né? Então, né, fui para Cartagena para dar aula lá. E o ano passado eu fui convidado para dar aula no Havaí, então foi a viagem mais longe que eu já fiz. Aí fui para os Estados Unidos, revi minha irmã, né? Já não havia algum tempo. E depois fui dar aula na base inicial da Jocum, né? Que é a base lá do Havaí, que é onde tem a Universidade das Nações, gigantesca, um lugar, legal. assim, maravilhoso, né? Foi uma experiência bem legal. No louvor, segunda-feira de manhã, assim, sabe o tempo de devocional? Segunda-feira de manhã tinha, tipo, 800, 900 pessoas numa quadra, num tempo de louvor e adoração. É um ambiente muito legal, muito jovem, de vários lugares do mundo. Então, foi uma experiência bem legal. Mas a gente tem sonhos aí, né? Eu não pisei o continente, a África ainda, né? Tinha um convite para ir para lá o ano passado também, para dar aula lá no Word by Heart, iniciar uma escola lá, mas ainda não tive essa oportunidade. Quero ver se esse ano ou ano que vem a gente consegue ir para lá para fazer isso. Mas eu entendi muito que o meu chamado é a igreja. É interessante, né? Que eu fui para missão com essa ideia de profeta entre as nações. Mas eu tenho um chamado muito específico para desafiar a igreja para se envolver aí em missões, né? Então o Mission Adventures é isso, né? E eu me descobri na área de treinamento. Então liderar essa escola, Word by Heart, e treinar pessoas para contar as histórias bíblicas e trabalhar com a oralidade tem sido o que está queimando no meu coração, né? O meu chamado principal. Meu público-alvo é maior treinando a igreja para eles alcançarem do que especificamente, né, com o perdido, com as nações. Né? Tive uma experiência muito legal esse ano numa outra comunidade indígena. Passamos 15 dias lá fazendo a tradução oral do livro de Ruth. Foi uma experiência muito legal, né? Apesar de não ficar exatamente como a gente queria, a gente ainda tem que trabalhar bastante nisso, mas foi uma experiência muito legal, muito legal. Mas é isso. O público-alvo tem sido treinar pessoas, né? Treinar pessoas para missões. Quais os desafios hoje que você enxerga? Pode trazer até a questão da igreja, que hoje você sente que é o seu chamado de trazer essa clareza. Quais são os maiores desafios dentro de missões? Quando a gente fala... Desafios? Com certeza a gente lutar para mudar o foco, talvez, né? Missões ainda é algo pouco falado, né? Que tem poucas pessoas que têm o coração em missões. E é estranho pensar nisso dentro do cristianismo, porque eu vejo muito isso na Bíblia, né? É o coração de Jesus, né? Alcançar o perdido. E eu chamo isso de síndrome do reino dessa terra. Então, muita gente quer construir um reino nessa terra, né? Então,
se todos os cristãos se envolvessem em missões, se todas as igrejas focassem em missões, a gente cumpria a grande comissão rapidinho, né? Porque hoje tem muito mais igreja do que na época da igreja primitiva, né? Então, mas poucas estão focadas em sair das quatro paredes e fazer missões, né? Então, tem poucos vocacionados, né? Esse é o meu papel. Então, o meu desafio como Mission Adventures, por exemplo, é despertar esses vocacionados, dar uma experiência prática para eles que vai fazer o cara acordar e falar, esse é o que eu quero, né? E tal. Então, o nosso desafio é acabar com a pobreza bíblica, né? Então, 17 mil povos na Terra, 1.700 têm a Bíblia completa. Então, esse é o nosso desafio. Nem pouco mais, 10% tem acesso à Bíblia completa, né? Então, e lutar contra isso é o grande desafio hoje, né? Dar acesso à Bíblia para as pessoas, né? Porque é assim que o reino de Deus vai ser estabelecido, com conhecimento da glória de Deus, através da palavra. Então, E a gente acha que por conta de tanta formação hoje, muitas pessoas têm acesso. Não é, né? A Bíblia não está traduzida em todas as línguas. Uma vez acho que você trouxe números, assim, né? Lá para nós na igreja. Tem um site da Jocum, PrayerMT, é um movimento de oração, intercessão, onde qualquer um pode entrar e ter acesso e adotar um povo para orar. É muito legal. Então, você pode entrar lá e entender, poxa, quantos povos existem no Brasil? 217, se eu não me engano, 207, uma coisa assim. Então, quantos já tem uma equipe de oração, de intercessão? Então, a gente está montando equipe de intercessão para orar por aqueles povos até que eles tenham a Bíblia traduzida. Não é tipo assim, vou orar hoje. Não, adotou o povo e ora até que tenha. E lá tem os números. Quantos tem a Bíblia traduzida escrita, quantos tem a Bíblia traduzida oralmente, quantos tem só o Novo Testamento, só o Velho Testamento. Então, tem todos esses dados ali nesse site. São 17 mil povos no mundo, mais de 17 mil, né? Então, só 10% já tem acesso à Bíblia completa. Alguns têm acesso ao Novo Testamento, alguns só ao Velho Testamento. E alguns não têm nenhuma língua escrita ainda. Então a Bíblia tem sido traduzida só oralmente, né? Porque eles não têm a tecnologia da escrita, né? Então não convém... imagina, criar uma língua, ensinar a ler e escrever, depois traduzir a Bíblia para depois... Então, eles não aprendem assim. Eles são de cultura oral, então eles aprendem ouvindo. Então, por isso que o Word by Heart, essa escola que eu trabalho, é uma resposta para isso, né? Então a gente ensina contando histórias, contando, né, através da oralidade, né? Então é isso que a gente tem feito, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Porque a pessoa tem que ir lá, tem que aprender a língua, tem que criar vínculo, tem que fazer relacionamento, para depois falar de Jesus, para depois... Com certeza. Tem um processo de evangelismo, tem um processo transcultural que é extremamente importante. Não adianta eu querer chegar impondo a minha cultura. Eles não vão receber bem. Então, essa ideia de conhecimento transcultural é extremamente importante, né? Para que alcance o coração deles, né? Até o próprio processo de tradução oral da Bíblia vai precisar disso. Então, é um grande desafio. Mas a Jocum foi fundada pelo Loren Cunningham. Morreu ano passado. E ele gastou os últimos dias de vida dele desafiando a gente a se envolver com a tradução oral da Bíblia. Todos os ministérios. Como você pode, de alguma maneira, se envolver. Porque a gente precisa de todos os ministérios. Então tem que ter alguém com dom de evangelista para chegar lá e plantar a semente. Mas a gente vai precisar dos discipuladores ensinando Bíblia, né? Os caras que manjam de Bíblia ensinando a Bíblia. Vai precisar dos tradutores. Mas, por exemplo, eu estive nessa comunidade indígena por 15 dias e a realidade social é, assim, triste. Eles têm problema de educação, eles têm problema de cultivar a terra, eles têm problema de direito, eles têm problema em todas as áreas. Então, por exemplo, eu dou uma aula sobre a área de influência da sociedade, como usar a sua profissão para o reino. Eles precisam desse entendimento de que o cristianismo vai muito além do que só pregar, Então eles precisam de uma transformação social. E quando isso vai acontecer? Renovação de entendimento. Quando a igreja entender e começar. Então eu vi que isso é muito necessário. Então tem espaço para todo mundo se envolver com missões. E isso é missões, né? Eu ir lá ensinar a pessoa a arar a terra. É muito missões, né? Eu tenho dado essa aula para a ETED e desafiado para as escolas, não só para a ETED, para a igreja também, né? Nem todo mundo tem um chamado para ser jocumeiro, largar tudo e ficar de tempo integral na missão. Mas eu desafio
todo profissional cristão pode, de alguma maneira, levar o reino de Deus demonstrando o amor de Deus. Então, tudo que você fizer que demonstra amor ao próximo é o resumo do mandamento principal de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando você demonstra amor, seja ensinando a cultivar a terra, seja uma professora educando e desenvolvendo o dom natural, seja um advogado que vai intervir e vai conquistar coisas e demonstrar amor, né, para essa comunidade, seja um médico que vai lá servir, como a Gisela faz através da odontologia, vai demonstrar o amor de Deus. Isso pode ser vai ser recebido como glória diante de Deus, né? Então, mas tem que sair da zona de conforto, né? Então, Total. como aquela comunidade indígena que eu estive precisava de médico, de enfermeiro, de professor, eles têm um desafio com a educação gigantesco, é impressionante. Eu conheci crianças de 12 anos que ainda não sabiam ler e escrever, que estavam no colégio há 4 anos e não sabiam ler e escrever ainda, por causa dos desafios culturais e de educação e tal. Então, eu acho que esses são os desafios, né? O meu desafio é conseguir arrastar a igreja para fora da igreja, para fazer missões, né? Então, esse é o meu maior desafio E nos hoje. dias de hoje é um baita de um desafio, né? Eu acho que sempre foi, né? Uhum. Desde os primórdios do cristianismo, né? Então, o homem sempre quis um reino nessa terra, desde a Torre de Babel, era isso que ele queria, ser conhecido, ter o seu nome conhecido e tal. Então, E o conforto, porque você fazer isso, você sai do seu conforto. Mas um dos textos que eu tenho, né, que eu aprendi, é o texto de Apocalipse, e tá claro ali, vai se cumprir. Então é questão de tempo, né? Eu vou continuar lutando por isso, porque eu tenho convicção, isso vai se cumprir. Então todos os povos vão estar diante dele com palmas nas mãos. Então a gente só tem que ouvir e obedecer, seguir obedecendo, né? Mas muito legal. E eu vejo muito fruto, né? O reino de Deus não tá perdendo. Às vezes a gente tem essa perspectiva, né, de que o mundo jaz no maligno e o pecado tá dominando e o cristianismo só cresce cada vez mais. Muita gente tem se convertido, tem aceitado Jesus, muitas nações. A gente tem 17 mil povos não alcançados aí, né? Mas a Filipinas está projetando enviar 200 mil missionários para a Janela 1040, para o Oriente Médio nos próximos anos. E não é projeção assim, a gente sonha em fazer. Não, eles estão trabalhando. Pelo que eles fazem hoje, eles estão projetando que eles vão conseguir mandar 200 mil nos próximos anos. E a China, mais 100 mil. Então, logo a gente vai ouvir falar de grandes coisas acontecendo. O brasileiro é um dos que mais está enviando missões. O Brasil é um dos que mais envia missionário. Tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, que a gente é vira-lata, a gente se vira bem em qualquer lugar, é amado. A gente é vira-lata, né? Misturado e tal, então a gente é muito amado. Muito adaptável, né, brasileiro. É amado no mundo inteiro, menos na Argentina. Então, na maior parte do mundo, a gente é amado, bem visto, bem recebido. Então, a gente tá espalhado. Nossa, tem jocumeiro brasileiro em tudo quanto é canto no mundo. Então, eu tenho convicção de que Deus tem feito grandes coisas, vai continuar fazendo. E a gente só precisa entender qual que é o nosso papel e obedecer. Isso é um privilégio. E essas conversões são genuínas, né? Principalmente para fora, igual você falou, Filipinas ali, é muito real, né? No Oriente Médio, conversão é questão de... Conversão real mesmo. Questão de perseguição, né? E não é só essa perseguição. Às vezes a gente acha que perseguição é só uma arma na cabeça e nega Jesus. Não é. São perseguições que te limitam no seu dia a dia. Então, te impedem de fazer compra, te impedem de dar educação para os seus filhos, te impedem de fazer negócios. Então, limitações políticas, de expressar o que você pensa. Então, quando alguém no Oriente Médio se converte, vamos dizer assim, declara que serve a Cristo, ele começa a sofrer realmente. No Brasil, a gente não sabe o que é sofrimento, perseguição. Comparado com o que eles sofrem. E não é assim de perder a vida, não. É de seguir uma vida de sofrimento nessa terra. Né? Então, é bem o que Paulo passava, os apóstolos. Físico, né? Também ali. Não. Tem sim, né? Perseguição, né? Que vai além da política, que é física, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria
ser tolhido dos seus direitos, né, do dia a dia. O que para mim é muito mais desafiador. Porque Eu sou suspeito. para um cristão que tem plena convicção da sua salvação, perder a vida nessa Morrer terra é lucro, né? Como já dizia Paulo. Mas permanecer 50 anos nessa terra, sofrendo dia após dia, ver seus filhos sendo limitados em algumas coisas, isso é uma perseguição que é para desistir, né? Feita para eles desistirem do que eles estão crendo, né? Mas só se multiplica. Quanto mais perseguição, mais cristãos vão entregando a vida para Jesus e os números são altos aí, né? Eu não gosto muito de falar de número, não, porque tem, né? Eu já li, por exemplo, que existem números de 150 mil pessoas alcançadas por Jesus todos os dias. Você pegar... Mas eu não sei de onde tiraram isso, eu não sei se é exato, nunca é exato, né? Então são perspectivas, né? Mais ou menos, é mais ou menos isso que acontece todos os dias, né? Pelo número de Portas cristãos. Abertas traz muitas das informações, né? Para quem tem curiosidade aí de saber, o site do Portas Abertas Perspectivas também, tem vários números, né, do que está acontecendo no mundo. Mas com certeza, a gente está progredindo sempre, né? Então, eu tenho um vídeo que é muito legal. Ele vai mostrando, assim, como começou o cristianismo no mapa mundi, né? É imagem mesmo. E aí vai abrangendo, vai abrindo, né, aonde tem cristianismo hoje. Está espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, é fato que não para todas as pessoas ainda, né? O grande desafio hoje é que, assim, quem ainda não tem acesso ao evangelho são os povos mais difíceis. Que, como eu disse, não tem escrita, falam uma língua que as outras pessoas não sabem falar, não têm acesso. Então, é a porcentagem mais difícil, né? Os povos não engajados, que ainda não tem ninguém trabalhando em função daquilo, né? Mas na Jocum mesmo, tem uns caras malucos que vai pro meio do nada e começa a viver com os caras a cultura deles. Se acultura para conseguir compartilhar o evangelho. Né? E Deus é soberano, então quando a glória dele é manifesta, as pessoas se apaixonam, não tem o que fazer. É ele que convence. É ele em si que gera a transformação. Então é poderoso. E é legal você trazer isso porque inspira, né? Igual você falou, às vezes a gente acha que tá perdido, a gente vai ver política, vai ver nas notícias, a gente pensa, Deus perdeu, né? Deus perdeu o controle, Deus, né, em algum momento, sei lá. E não, igual você falou, tá crescendo. É como eu falei, o Apocalipse é claro. No final, ele vai ser adorado por todos os povos da terra. Mas é claro, o Apocalipse também é claro. Ele vai separar, né? Tem pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida, entenderam, reconheceram e tem outras nações que, infelizmente, vão experimentar, outros, né, nas nações que vão experimentar a ira de Deus também. Isso é claro, né, na Bíblia. Então, eu só quero estar adorando o Cordeiro no final. Porque e pronto, todo mundo vai ter até o oportunidade, fim. né? A Bíblia fala, todo mundo vai ter a oportunidade em algum momento de... Com certeza, né? É fato que existe um mal entre nós, o pecado. Pessoas que se autodeclaram, não acredito, não quero e tudo bem, mas... No final... final a gente já sabe o que vai acontecer. É interessante demais isso, né? Porque a gente acredita numa história que a gente já sabe o final, já tem um spoiler, né? Mas ainda bem, porque foi exatamente para isso que o livro de Apocalipse foi escrito, porque no meio da perseguição eles estavam sofrendo demais, muita perseguição, naquela época que João escreveu o livro, e é para isso, para que todo mundo saiba qual é o final e persista, né? Não, indiferente da perseguição, do que a gente passar aqui, acredita, porque o fim vai ser o banquete, felizes aos convidados. Eterno. O banquete, né? E é legal, porque daí a gente não tem que só trazer a memória o que dá esperança, mas lembrar o que vai dar do futuro. Olhar pro futuro também. O futuro que a gente acredita que vai ser glorioso. Muito bom. Muito bom. Nossa, que aula. Eu gosto de ver pregar. Gente, se vocês ainda não tiveram a oportunidade, vai ver ele pregar. Ele não... Conta a história, né? Isso que eu ia falar. Ele não prega, ele conta história. E é muito legal. E a última vez que você falou de João, que você falou que você não lembra, você falou de João. Eu sempre falo de João. Eu acho muito legal, porque quando você começa a falar, parece que a gente tá lá no dia, vivendo a história lá junto, sabe?
Essa Aí. é a ideia do Ou Word by até Heart. eu ia falar do Word, né? Quando você passa ali. É muito legal. A ideia do Word by Heart é exatamente isso. Nosso método é criar uma ponte para a gente conseguir se transformar em uma testemunha ocular das histórias de Jesus, né? Eu sempre explico isso. Imagina que a gente conversa com um nordestino. Tem diferenças culturais entre a Sim. nossa cultura e a dele. Sim. Você conversa com um cara do sul do país, tem diferença de Sim. cultural, expressão idiomática, jeito de falar. Imagina época de Jesus, Oriente Médio e Brasil, 2000 anos depois. Então tem muitas diferenças culturais. Então no método do Word by Heart para criar memórias, a gente faz isso, atravessa uma ponte, estuda as histórias para entender o que ele realmente estava dizendo, né? O que eles estavam pensando, como é que eles se sentiam. E aí a gente conta as histórias assim, como se a gente estivesse lá, vendo tudo, né? Então imaginando tudo, a gente cria imagens, se emociona com os personagens, e aí trabalha bastante com o texto e tem as histórias. Então é um método muito legal. A gente vai começar uma escola agora, em setembro, com um corte de Gênesis a Apocalipse apontando para Jesus. É muito bom. Então, os alunos terminam. Eu estava na formatura, no ensaio final deles, assim, né? Coaching, a gente chama de coaching. Tinha 12 alunos e eles têm 1h30 de história bíblica, assim, ó, palavra por palavra, de Gênesis a Apocalipse apontando para Jesus. Foi muito legal. Eu ouvi a mesma história, de Gênesis a Apocalipse, 6 vezes, assim. Lendo e fazendo anotações sobre o que os alunos podiam melhorar. A gente dá dicas, né, e tal, faz pensar. E é muito bom o meu trabalho, porque você tá ouvindo a mesma coisa 6 vezes e no Nunca meio... é igual. Nunca Não. é igual. E, cara, eu dei risada várias vezes. Sabe, quando o aluno dá um insight, mostra uma coisa pra você no texto que você não tinha visto, ou reage de uma maneira, uma expressão de um personagem, algo do tipo. Dei risada várias vezes. E várias vezes chorei também. Chorei de segurar, né? Porque você tá fazendo anotação aqui, não pode se emocionar demais, senão, né, pode atrapalhar o aluno, mas várias vezes chorei, ouvindo eles contando. Que É. massa. É muito legal, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou sobre o Du que se converteu, sobre o Du missionário, sobre o Du que conheceu a Gisela. Pra gente finalizar, conta pra gente quem que é o Du pai, como que foi pra você, se a paternidade já estava no seu coração ou não, como é que foi? Ah, eu sonhava. Eu queria muito ter um filho bem bagunceiro, sabe aqueles moleque assim? Também desce. Não bagunceiro, mas um moleque Aham, descolado, aham. sabe assim? E é muito Samuel, velho. Ele é Aham. muito. Mas. E parceiro ele é, Ele né? é demais. Eu lembro que quando a gente teve alguns desafios, né, pra Gisela engravidar. Então, ela já tinha uma certa idade, né? Quando a gente casou, ela tinha 38 para 39. E ela conseguiu engravidar com 41, quase 42, né? Então, foi meio que um milagre, assim, né? Eu lembro que quando a gente... Antes ainda, né, dela engravidar, né? Uma vez eu tava meditando, né? Tava lendo a palavra no meu tempo devocional e tal, e fui para a história de Samuel, assim, despretensiosamente, e percebi a família dele, a mãe dele, entregando ele para a glória de Deus, para ser criado pelo profeta e tal, e toda essa história de Samuel que é maravilhosa, né? E eu sempre brincava, né? Eu sonhava em ter filho, eu brincava com a Gisela, que se a gente tivesse um moleque ia chamar Eduardo Luiz Júnior, que é meu nome Eduardo Luiz, imagina que dó da criança, né? Jesus. E aí... Ainda bem que você leu Samuel, né? Não, bem. naquele Graças a dia eu li Deus. Samuel e Deus falou comigo. Se tiver um filho, eu cheguei pra Gisela e falei, Gi, se a gente tiver um filho, vamos colocar o nome de Samuel, vamos criar ele pra Deus, assim, né? Vamos entregar ele pro Senhor. E eu acho que ela se aliviou naquele dia, ficou aliviada, né? Ai, Nada de Obrigado, Júnior não vai nessa ficar mais casa. Júnior. Mas... E eu lembro, como se fosse hoje, o dia que ela falou assim, ó, eu tô grávida. Foi a primeira... O entendimento sobre o amor de Deus é totalmente diferente, porque ali eu tava amando um ser que nem existia direito, existia no ventre dela, mas eu não conhecia, nunca tinha feito nada por mim, nunca... Então aquele amor despretensioso, sem exigir nada em troca, e eu amava ele como se fosse assim, nossa, que sentimento é ser pai, né? E aí nasceu, e aí cresceu, então... E ele... nunca foi um empecilho para a gente cumprir o nosso ministério, né? Então, quando ele era bem novinho, ele viajou com a gente. Ele deu os primeiros passos no Paraguai, no Mission Adventures. Ele ia com a gente, tinha menos de 1 ano. E tem fotos da Gisela gigante, grávida, atendendo. E no outro ano, ele pequenininho lá no Paraguai e tal.
ele deu os primeiros passinhos lá e cresceu com a gente na missão, né? Então, é sensível, né? Porque, por exemplo, eu falei, eu viajo bastante, né? Então, é um desafio. É um desafio porque, às vezes, a criança sente a falta do pai e tal, né? Eu já tive conversas sérias com ele, né? Então, ano passado, por exemplo, eu fiquei 3 meses liderando uma escola lá em Curitiba. Então, eu ficava uma semana lá, 2 semanas, voltava, passava o final de semana com eles, voltava para lá e tal. Então, e já tinha uma rotina de viagem antes, né? Então, antes de ir para lá, eu sentei com ele, conversei, perguntei, meu filho, o que você acha, né? Tudo bem? Papai, o que você acha? Dá para segurar? São 3 meses, vai ser assim. E ele, sabe assim, meio que liberou. Falou, não, pai, vai, eu sei que é o seu, né, sua vida, né, sua história e tal. Então é desafiador. Nossa, 1 semana você fica tranquilo. 2 semanas parece Já que... dá um ruim. Nossa, nada é bom. Não. A água fica ruim, a comida fica ruim, o lugar de Sem dormir fica graça. ruim, tudo fica chato, né? Eu lembro de uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro para uma reunião de liderança e aí, na folga, os caras, vamos pro Cristo. A gente foi pro Cristo Redentor, aquele lugar lindo, mas parecia que faltava alguma coisa, né? Sempre É falta. horrível. É inexplicável esse sentimento. Mas ele é parceiraço, assim. Por exemplo, uma vez a gente foi pro Rio em família e subiu, fez o abibilhamento no Morro do Borel, na favela. E ele tava no meu ombro. A gente subiu a favela inteira com ele no meu ombro. E todo ano ele foi pro Mission com a gente, desde que nasceu e foi crescendo nesse ambiente de Jocum e tal. E eu lembro que teve uma vez que a gente fez um mission com a galera da igreja e na hora do abibilhamento ele quis ir com a galera, ele não queria mais ficar com a gente, porque ele já tava, né, adolescente, né, 10, eu acho que ele tinha uns 10 anos. E aí perguntaram pra ele, né, durante o abibilhamento perguntaram, quando você crescer, você vai querer ser missionário igual seu pai? E ele falou, eu já sou missionário, tô aqui, né, entregando... Então, graças a Deus, o coração dele é bem esse, assim, né? Ele já é missionário, ele tem esse coração. Não sei se vai ser jocumeiro como eu, né? Na Jocum. Mas já é um menino de Deus usado. não, ele aprendeu histórias do Word by Heart, né? Ele vai com a gente todo ano para Barretos. Então, o ano passado, tem um lugar específico de rodeio carneiro para crianças, né? Então convidaram ele para fazer a oração inicial, né? Então ele fez a oração inicial no primeiro dia e no segundo dia eu falei, por que você não conta uma história, né? Você tem história aí e tal, né? Manda uma história lá já, te dá um microfone e você aproveita, velho. E aí ele contou a história da ovelha perdida no microfone, na arena, para todo mundo e tal, assim, na arena de rodeio infantil lá. Então assim, ele tem esse coração, né? De sou missionário e tal, então é um privilégio, né? É um moleque especial demais, né? Super educado, super inteligente. Eu brinquei com ele essa semana, chegou o boletim dele, a nota mais baixa dele é 81. Aí eu... Igual os meus boletins. Eu brinquei com ele, né? Gente, fui brigando com ele. pode? Falei, onde já se viu? Nunca na minha vida eu tirei o 81 em matemática. Não tirei mesmo, porque as minhas eram... Mas ele é extremamente inteligente, tem um coração. Uma criança especial, assim, né? Ele participou da última campanha de King's Kids, compuseram música, cantaram lá na igreja e tal. Então ele tem esse coração de... É a vida dele, né? A Jocum tem esse privilégio também. As nossas crianças... O filho de jocumeiro normalmente é descolado demais, muito pra frente. Desapegado. Por quê? Porque a maioria das crianças crescem sendo influenciados pelo pai e pela mãe. A maior parte do tempo o relacionamento é esse, até entrar na escola. Imagina uma criança jocumeira, ela convive com 80 pessoas todo dia. E os amigos, eles crescem juntos ali, né? No nosso ambiente já tem 10 crianças em volta. Na base tem mais de 10 crianças tranquilo. Então ele cresceu com várias crianças. E ele é filho único. Só que ele não é filho único, entendeu? Não, porque a criação base. dele, ele cresceu com um monte de criança junto. Um monte de tio. Aprendendo a dividir. Um monte de tio, com horário, com isso, com viagens. Então ele tem noções de transcultural que são muito legais, assim. Porque tem diferenças culturais, né? Mesmo que seja Brasil e Paraguai. Sim. Então, viagens, ele já viveu experiências que, nossa, na idade dele eu nem imaginava, né? Conheceu lugares e tal. Então, a gente já viajou o Brasil inteiro, né? Antes dele entrar na escola, a gente viajava muito e ele estava em todas. Ele nunca teve dificuldade, assim, né? Pra dormir, pra comer, Então, sempre teve com a gente. Até entrar aí
Até assim, a terceira, quarta série, ele ainda viajava bastante. Depois a gente já teve que... Agora a Gisela viaja um pouco menos, né? Eu continuo viajando bastante. Às vezes a gente se reveza, ela vai e eu fico. Mas ele não pode perder tanta aula, né? Sim. Então, assim, todo ano a gente faz uma viagem. Em janeiro ele tá com a gente. Em julho, normalmente, a gente faz uma viagem legal nas férias dele, de missões, né? Alguma coisa, a gente separa alguma viagem missionária para fazer com ele. E Barretos. Ele perde aula os 10 dias de Barretos, porque ele não negocia de jeito nenhum. Ele quer estar com a gente lá. E a mãe dele também ama, né? Então, eles sempre estão lá. Que legal. Então, ele é palhaço. A gente fez um curso de palhaço, né? Então, eu e ele fizemos um curso pai e filho de palhaço, justamente para ter esse tempo também, né? De relacionamento e tal. Eu sou o Farelli e ele é o Filisbino. Então, a gente, normalmente lá em Barretos também, a gente sai junto de palhaço para fazer evangelismo. É um privilégio. Ele é um... E ser pai é isso, né? Esse desafio de... Não tem um manual, né? Então, é o desafio de como educar, No como dia a ser dia. presente, né? Eu ouvi uma coisa que é muito legal, assim, né? Não importa se você viaja, se quando você tá lá você é realmente presente, né? Se você tá realmente presente. Exatamente. Eu não digo que eu sou 100%, não. Eu luto pra ser presente, né? Pra estar com ele ali. A gente tem um vínculo muito legal, né? Mas... É um aprendizado, não é fácil, não. E cada fase é uma fase. Né? Bora fases. Eu ainda tô naquela, assim, de que ele me admira. Porque é até uma certa idade, né? A gente sabe, na adolescência é desafiador. Todo mundo fica meio, né? Vai buscar outros pra admirar. Mas a gente ainda tem aquilo, assim, de ele querer parecer com o pai, né? Então a gente brinca com isso, né? Porque falam que ele parece com a mãe dele, ele fica bravo. Porque não quer parecer com a mãe, quer parecer com o pai ainda. Né? Mas algumas coisas ele é muito Gisela, né? Graças a Deus, alguns traços maravilhosos da personalidade dela ele puxou. Que legal. Mas fisicamente e algumas coisas também é muito Eduardo, né? Muito. Essa coisa de liderar mesmo, de querer puxar à frente, de querer fazer, ele tem muito disso, assim, né? Grupo entre os amigos, É o que se qualquer destaca. coisa ele quer, não digo que se destaque assim, mas que ele quer puxar, então, ele quer. É muito legal. Que legal. Amo meu filho, ele é uma criança espetacular, não tenho o que dizer assim, admiro demais ele, né? Mesmo sendo uma criança, eles ensinam muito pra gente, né? Então, ele tem uma sensibilidade que é impressionante pra lidar com outras crianças, pra um cuidado que ele aprendeu nesse convívio e tal, pra lidar com os mais velhos também, ele consegue se relacionar. Ele vai pro Mission e faz um monte de amigo, de amiga, ele consegue conversar, então... Eu acho que isso ajuda demais no ambiente de Jocum, né? Ele aprende a se comunicar bem desde muito pequeno. Com todas as pessoas. E eu acho que isso influenciou muito na educação dele, assim, porque aprendizado é relacionamento. Quanto mais você tem facilidade em se relacionar, mais você vai aprender. Então ele assimila conhecimento por isso, porque ele se relaciona muito bem, né? Ele tem essa facilidade desde pequeno, né? De se relacionar. Então, talvez por isso ele... Legal. Muito legal. E é isso. Muito bom. Obrigada aí pela sua participação, por essa Avalanche de conhecimentos todas. E é inspirador, assim, para nós mesmo, missão. E muito obrigado. Que bom. Bom estar aqui. Bom demais estar aqui. Deus abençoe vocês. Espero realmente que esse podcast possa abençoar a vida de muita gente, né? Edificar muita gente. Amém. Jesus. Nós que agradecemos por você ter vindo, aceitado esse desafio de sentar nessa cadeira. Não sei porque o povo tem medo de sentar nessa cadeira. Tão tranquilo, ela até faz uma languinha aqui, ó. Não é medo, né? Eu nunca fui muito de câmera, né? Então, câmera Fica tranquilo. Mas falar é fácil, né? Quando começa a falar, pode ver que se deixasse, a gente falava a noite inteira aqui. Tem histórias aí Tem muito. Fazer o episódio 2. Dá pra fazer, só com experiências. Falaram de fazer um episódio de casal. Vamos trazer a Gi e o Du aí junto. Quero ver essa agenda, se... Precisa de 3 horas e meia. Vamos brigar pra quem fala mais. Vamos procurar uma agenda aí em vocês. Que essa é a parte mais difícil.
Não é tão Aceita. difícil, não. Daqui pra frente eu só faço mais uma viagem. Aí, ó. 2 Quem viagens. sabe, mas pro final do ano a Até o gente final faz do ano uma... eu vou- 3 meses cada viagem, né? No caso, vocês viram? É 3 meses, 15 não, dias. não tem nenhuma grande Acabou, viagem acabou, programada acabou. pra esse ano, não. Não, Graças quem a sabe. Deus, quero ficar um pouco em casa também, porque Sim, o ano passado foi bem desafiador, ficar 3 meses longe da família. é difícil. Não é tão legal, não. Eu tô orando pro Samuel crescer logo e... Ai, não acelera gente. Não. Fazer 18, eu brinco com ele. Vai fazer TED, eu não quero que volte, não. Vai viver sua vida. Você vai mandar lá pra Nova Zelândia. Entende o seu já, propósito e segue, vai. moleque. Ah, Porque você aí a não gente... viu? Pera aí que o pai já vai te direcionar, só um minuto. Tem muitas bases aí nesse Não, mundo. Espero que ele se encontre fácil e... Sim. Sim. Obrigado, Du, por Nada. tudo. Pela toda essa informação, essa experiência para nós. Prazer estar aqui. Prazer, Isso. Fernando. Né, a gente quer agradecer você que ficou conosco aí até agora. Agradecer também aos nossos parceiros. Ao Estúdio Zenet, que nos proporciona estar aqui, compartilhando com vocês tantas histórias lindas, né? A Paula, que faz a nossa maquiagem, a Bruna, que cuida do nosso cabelo. Que o Senhor abençoe sua vida, que você seja edificado com a história do Du. Se você tem alguma dúvida em relação a missões, deixa aí um comentário aqui pra gente no YouTube, que a gente vai estar encaminhando pra ele, tá? Não deixe de assistir os nossos episódios. Se você não viu da esposa dele, vai lá, a esposa dele também falou. Eles são uma bênção, que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. E até a próxima.